Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você está ouvindo nosso podcast, estamos aqui. Meu nome é Vitor. E o meu nome é João Paulo. E sejam bem-vindos ao Cagados Aleatórios. Esse nome é massa. Hoje o tema é interessante. Animações, cartoons, desenhos, Cartoon Network, Gloob, Discovery Kids, todos aqueles desenhos que a gente olha e se diverte muito. Principalmente aqueles cartoons nostálgicos. Uhum. Eu sinto que os cartoons que a gente sente nostalgia ao a gente assistir ou ver alguma cena, porque eu sinto que naquela época os cartoons simplesmente eram melhores. Sim. E tipo assim, querendo ou não, muitas vezes quando a gente vê um cartoon, ou é porque eles representam a infância dos nossos pais, por exemplo, He-Man. Passava He-Man no Gloob, que era um canal que eu assistia muito, há muitos anos atrás, tá ligado? E quando eu voltava pra assistir He-Man falando, o que é isso aqui? Meu pai chegava falando, caraca, é He-Man, vamos assistir, João! Eu assistia isso. É porque meu pai assistiu e ficava muito feliz assistindo, eu assistia também, porque representava a infância do meu pai e eu via, caraca, meu pai era bom, ele gostava disso, tu é doido. E querendo ou não, muitas vezes cartoons são bons porque eles tiram a gente de algum momento de pressão, algum momento de tristeza da vida. Por exemplo, não é desenho, mas segue o mesmo padrão. Quem nunca sabe da tristeza vendo Chaves? Realmente. Simplesmente tem programas assim de TV que simplesmente são maravilhosos. Uhum. Mas também outra coisa que são bons nesses cartoons nostálgicos é que eu sinto que a animação não é que... Mas também tem outra coisa que melhora esses cartoons antigos, que eram... A história era boa demais. Nossa senhora. Tipo assim, a história não focava na lacração. Não focava em... tem que ter diversidade. Não tinha esse papo de diversidade, tá ligado? Uhum. Simplesmente era o quê? Era história. Ela mantinha consistência. Fato é, por exemplo, Danny Phantom. Você conseguia ver uma linha uma linha do tempo. Você conseguia ver o que o Danny fez no episódio passado e os resultados que deu no episódio seguinte. Uhum. Gravity Falls tem umas 3 temporadas. Uma coisa que aconteceu no primeiro, na primeira temporada, na terceira, talvez pode ter uma referência, alguma coisa girando ao redor dessa coisa que aconteceu na primeira. Ou seja, eles seguiam um plot, uma história. Não era um bagulho tipo, faz qualquer coisa aí. Uhum. E também tem outros desenhos, tipo, um bem famoso da Cartoon Network, é Apenas o Show. O início de Apenas o Show era muito aleatório, porque, tipo assim... Era um Gai azul e um guaxinim brigando com um boneco, que eles eram chefes de o quê? Uma máquina de chiclete, que era amigo de um pirulito, que era um amigo de um cara musculoso, entendeu a referência? E também de um fantasma que tinha uma mão na cabeça. Chamado Fantasmão. O ponto é, esses primeiros episódios de Apenas o Show, não sei se vocês sabem, mas tipo assim, esses primeiros episódios não eram tipo bem roteirizados. Os caras só pensaram, ok, o que eu vou fazer nesse episódio? E jogava. Tipo assim, vai acontecer tal coisa. E esse episódio realmente aconteceu tal coisa, mas não era do jeito convencional. Não, eles simplesmente passavam. Cara, eles não chegavam com ideias, não tinha roteiro. Eles simplesmente chegavam e falavam, tá bom, deixa eu ver o que eu vou fazer. E virou um negócio assim, foi de uma série de desenho dos primeiros episódios Michuruca, pra ter uma trama entre a amizade do Mordecai Rigby, o triângulo amoroso entre o Mordecai, a CJ e a Margaret. Também teve, sei lá, a gente foi se afeiçoando aos personagens também, como por exemplo o Musculoso, o Saltitão. A gente ficou frente a frente a morte. É basicamente isso. E também, conforme o desenho ficava avançando, começou a criar uma linha do tempo, tá ligado? Uma lógica, tá ligado? Tipo assim, ainda acontecia as aleatoriedades, mas seguia uma linha do tempo. O fato é, depois que teve aquele negócio lá, que o parque que eles trabalhavam virou uma redoma. Virou uma redoma.
Ali realmente começou a linha do tempo. Por quê? Teve toda aquela trama das pesquisas, pá. Aí do nada a gente descobre que o Thomas era um agente russo. Depois disso teve um monte de coisa. Inclusive, até o ponto em que o Park virou um foguete E foi pro fucking espaço. Detalhe, não é só foi pro espaço, foi e se juntou tipo uma federação só de parques, foguetes, tá Uma ligado? árvore espacial. Era, se eu não me engano, era uma pinha, tá ligado? E disso aí começou uma mega trama porque tinha um antipyrolito, o que eles lutavam, o que eles faziam nesse negócio. E a gente descobriu que tinha um ser ali, nível celestial, cósmico, multiversal, que era o Parolito e o irmão dele, o antipyrolito. Tipo assim, tinha até um papo de profecia que era tipo, ok, toda vez que o Pyrolito despertar o poder e lutar contra o antipyrolito, o universo vai resetar de tanto poder que tem negócio. E o final desse desenho, meu amigo, que luta foda. Não foi uma luta tipo lançando poderzinho. Foi que Porradaria. era o que? Porradaria. E no final foi muito bom. Porque o Pyrolito, ele venceu o anti-Pyrolito. Não foi com chute, não foi com murro. Não foi nem com... o Hércules venceu o Jack Stripador. Um abraço. E deu certo. Tipo assim, toda vez que eu vejo essa cena, cai uma lágrima, tá ligado? Porque, tipo assim, um Pyrolito, um ser tão... Tipo gente boa. Inocente, gentil, lutando contra a personificação da maldade. Tipo assim, se o Pyrolito era Deus, o anti-Pyrolito era o capeta. Exatamente. É simplesmente lindo. E no final, eles voltam pra Terra e a vida deles vai passando e a gente vai olhando e falando, não vou chorar. Aí eles têm filhos, não vou chorar. Aí vem o Higby e Mordecai, tipo assim, já barbudo, velho. Aí diz, e aí Higby, e aí Mordecai? Não tem homem que... Porque, meu amigo, só de pensar nisso, tá quase caindo uma lágrima aqui, cara. Nossa senhora. Não, mas de desenho, tem muito desenho bom mesmo, inclusive desenhos que, assim, mesmo eles não seguindo a linha do tempo, eles são muito bons. Por exemplo, Clarencio o Otimista. Esse desenho é muito bom porque, cara, ele mostra a realidade de uma forma tão divertida. Cara, mostra como é a realidade pra uma criança. E é uma realidade que, tipo assim, não é uma criança limitada. Por exemplo, não vou fazer isso porque papai não deixa. Eu vou fazer isso porque eu quero. A abertura é o quê? Não importa o que disser, vou fazer o que eu quiser. Exatamente. Tipo assim, isso aí é o espírito livre da criança que o Clarencio tem junto com o Jeff e o Sumo. Inclusive, a gente não está falando que é para as crianças desrespeitarem o papai e a mamãe, fazerem tudo que querem, respeite o papai e a mamãe, vocês têm limite. É porque desenhos, é como a gente disse, não são a realidade, eles representam, mas não são a realidade, é um conceito mais verossimilhante, vamos dizer assim. Verossimilante. Que, inclusive, eles mostram outras realidades no desenho, por exemplo, o Sumo. Por que o Sumo tira a nota baixa? Por causa da realidade que ele vive. Ele não tem casa, ele divide cama com os irmãos, mora no lixão com 3... Mais de 10 irmãos o Sumo. Mais de 10 irmãos. E ele mora no mesmo quarto com tudinho. E o lanche de escola dele é o quê? Uma beterraba. Uma beterraba. E mesmo assim ele deixa de ser feliz? Não, porque é o seguinte, tem um Jeff que tem uma situação melhor, né? Ele é muito inteligente. A única coisa que eu não gosto do Jeff é que ele é muito perfeccionista até demais. Porque ele sempre fala, eu tenho que ser perfeito, os outros não são que nem eu sou perfeito nessa porra. Fato é, tem muitos episódios que giram em torno desse perfeccionismo do Jeff e dá merda nesse episódio. Por exemplo, um episódio que eu tava vendo esses dias, inclusive, o aniversário do Jeff. Ele tava lá fazendo a festa de aniversário dele, beleza, querendo que todo mundo fizesse do jeito dele, jogasse boliche sem as canaletas, visse ele fazendo os strikes, beleza. Aí tinha outra festa de aniversário do tal do Gilbert. Aí quando tentaram juntar as festas, o Jeff surtou e falou, meu aniversário tinha que ser perfeito, você fez ele ser imperfeito. Os dois começaram a brigar e deu merda, tá ligado? Exatamente, esse é o problema do Jeff. O Clarencio, tipo assim... É otimista, ele não vê coisa ruim em nada. O único episódio que ele viu uma coisa ruim, ele entrou em depressão. Quando o amiguinho morreu, verdade. Exatamente. O amiguinho que era um brinquedo. Ele tinha tanto amor por esse brinquedo que quando ele morreu, ele entrou em depressão, cara. E tipo assim, o Clarence ele é muito bom. Porque não importa o que aconteça, pode chegar a avó dele na casa dele e infernizar a vida dele, ele não deixa de sorrir. Ele pode ficar no deserto, ele não deixa de sorrir. Ele pode... Cara, pra se ter noção, tem um episódio que esquecem ele na escola. Ele
fica na escola de, sei lá, 7h30 da manhã até 8 horas da noite, ele não cansa de sorrir, está sempre tentando ajudar as pessoas. O Clarencio é um exemplo de ser humano. Sim, ele não é um exemplo de ser humano por ele fazer um monte de merda. Ele é um exemplo de ser humano pelo otimismo, pela energia positiva dele. Uhum. Olha, tem um desenho aí, que, tipo assim, te fizeram uma continuação, mas esse desenho simplesmente é maravilhoso. Avatar, a Lenda de Aang. Pô, o Avatar, a Lenda de Aang era muito bom, porque os designs dos personagens remetiam que eles eram, tipo assim, O azul era água, o marrom era pedra, o vermelho a era aparência dos personagens, você via, tipo assim, se você fosse assistir o desenho, e você não se lembrar de nada, só dos designs, você conseguiria ver algumas analogias. Por exemplo, se tu visse alguém com uma feição parecida com a Katara, provavelmente tinha uma personalidade parecida com a Katara. Ou tinha, no mínimo, poder de água, tá ligado? Exatamente. E também, Avatar, a Legend, foi, tipo assim, ele foi feito numa época que esse sistema de poder de elemento fogo, terra, água, ar, não era saturado, não era tipo, ok, tem 300 desenhos que tem essa mesma perda de poder, que eram os 4 principais elementos. Não, o Avatar foi tipo um pioneiro de certa forma. Porque simplesmente ele começou numa época que ainda não se saturou completamente. E não é como se, hoje em dia esse poder tá saturado no universo de Avatar Lenda de Aang, que agora é a Lenda de Korra, porque fizeram uma continuação e é isso. Mas cada elemento tinha seus sub-elementos. Por exemplo, o cara não só sabia fogo, ele poderia aprender raio, combustão, calor. Quem sabia terra poderia fazer areia, poderia coisar metal, poderia fazer lava até. Não era que nem o Naruto, que era só limitado a, sei lá, eu consigo fazer fogo. Tá bom, toma aqui o fogo. Eles não fazem combustão, eles não fazem faísca, não fazem um estilo chama azul. Tinha no máximo o quê? Um amateraço. Exatamente. Tipo assim, os caras que tinham os poderes diferenciados só usavam poder diferenciado. Tipo assim, não era tipo, todo mundo pode aprender essa bagulho, não. É muito fechado o sistema de Naruto. Se você nasceu com esse poder, você vai ter esse poder. Exatamente. O único que, sei lá, aprendeu... Os únicos que, sei lá, aprenderam poderes mesmo foi quem? Foi o Naruto Sasuke, que aprenderam o Chidori e o Rasengan. A Sakura também aprendeu pouco com a Tsunade. Só ninjutsu médico. Só ninjutsu médico. Aí no... também só ninjutsu médico. O Shikamaru já tinha o poder dele. O Shino também. O Kiba tinha o Akamaru. A Hinata, princesa do clã Hyuga. Não tem o que comentar. O Neji era prodígio e... Exatamente, esse sistema é muito fechado em Naruto. Mas já em Aang, porra... Quem imaginaria que quem pudesse controlar a água poderia controlar sangue? Mano, o Aang não controla fogo, não controla terra, ele controla os 5 elementos, ele controla a natureza. Não. No caso é 4 elementos, mas tipo assim, ele tipo, tem um controle da natureza e ainda tem um modo avatar, que tipo, ok, eu tenho esse poder de fogo, fogo, terra, ar. Não, ativo o modo avatar. Eu uso os 4 de uma vez, 5 vezes mais sorte cada um. Ele junta fogo com pedra, vira lava. Ele junta raio com água, vira tempestade. Ele junta fogo com... Como é que é? Água. Faz uma fusão, né? E faz fumacinha. Exatamente. Exatamente. É simplesmente incrível o sistema que, em teoria, é simples, tem muitas variações. Por exemplo... tinha uns caras lá em Avatar Lenda de Aang que era dobrador de água, mas não era dobrador convencional. Aqueles tipo, tem um rio aqui, vou pegar água. Não. Eles dobravam água dentro de plantas. Ou seja, eles não usavam água, vou fazer um chicote de água, não. Eles faziam um monstro de planta gigante e arregaçavam, porque eles estavam cobertos de uma floresta gigante. Uma coisa massa também é que eu sei que quem faz desenho bom é Estados Unidos, Japão e etc. Mas o Brasil também tem dom de fazer desenho. Por exemplo, Turma da Mônica. Pra você ter noção, Turma da Mônica primeiramente nasceu com quadrinho. Em 1900 e bolinha Xuxa. Lá antes de, sei lá, meus pais da série. Exatamente. Aí o que acontece? Tá aqui até hoje e dá a mesma energia. Da gente querer saber se o Cebolinha vai conseguir pegar o Sansão. De saber se a Magali vai comer mais do que ela já come.
de saber se o Cascão ainda vai tomar banho, de saber qual vai ser a nova invenção do Franjinha, saber qual que vai ser as onomatopeias que vai aparecer quando a Mônica bater no Cebolinha. Exatamente. Ele continua usando esse modelo sempre, mas não satura, porque Turma da Mônica é simplesmente muito bom. É muito... Não, tipo assim, aí não depende desse negócio. Também, tipo assim, pode ter episódio que não tem esses elementos, mas ainda são bons, porque tem uns diálogos interessantes. Por exemplo, a cadeirante dizendo, tenho que ir andando. Enfim. Aí o que acontece? O massa é que todo mundo lá tem uma personalidade diferente. Por exemplo, a Mônica. Por mais que ela seja também a meiga do grupo, ela é a mais estourada, a mais forte. Ela é representada mais pela força dela. O Cebolinha é o cabeça da equipe. A marca registrada dele é o quê? Ou o cinto de cabelo, ou que ele fala helado. O Cascão. O meu plano infalível. Para dominar a Lua. A Lua, Cebolinha. Sim, a Lua. Não, a Lua tá lá no espaço. A Lua, imbecil. A Lua tá lá no espaço. Calçada. Eu até me lembro que, tipo assim, no TikTok tinha uma conta oficial do Cebolinha. Eu acho que essa conta não existe mais. Mas, tipo assim, um cara foi lá, tipo assim, o Cebolinha digitou. Fui lá na rua com R. Aí disse, tu não deveria falar, fui lá na lua. Aí o Cebolinha, eu tenho um problema de língua, não de dedo. É simplesmente hilário. É hilário. O Cascão, a marca registrada dele é o quê? Sujeira. Não vai tomar banho. Ele carrega um kit pra não se molhar, meu irmão. Exatamente. O único episódio que ele de fato tomou banho foi um banho temporário. Tipo assim, ele botou um negócio que o Franjinho criou, pá. Era tipo spray, coisou, ficou limpo. 5 minutos depois, o cara tava mais sujo do que antes dele tomar aquele... Tava mais sujo do que curral de boi. A Magali é uma das minhas favoritas porque ela come. Quem não gosta de comer? Exatamente. O ruim é que ela é muito gulosa e a gente sempre se pergunta como que cabe. Não sei. Exatamente. Como que cabe. Sei. Come tanto, não envelhece e ainda assim não engorda. Não, porque a essa altura do campeonato já tá tipo 500 quilos. Obesa, 500 quilos. Aí, outra coisa massa em desenhos são cenas que, assim, a gente tá no centro da nossa cabeça. Tá tipo assim, a gente pode ver qualquer coisa, mas quando a gente vê aquela cena, a gente reativa todas as memórias da infância. Por exemplo, o final, que é apenas um show. É verdade. Tudo bem que tem gente que diferencia anime de desenho, mas é animação, gente. Tipo assim, desenho aqui no ocidente, lá é anime, mas lá anime é tipo desenho só que do Japão. Só que daqui pra cá vira anime. Aí, sei lá, o Goku virando Super Saiyajin pela primeira vez. No Incrível Mundo de Gumball. Quem vai se esquecer de um monte de cena? Por exemplo, Tô indo lá. Ei, o flashback do Darwin é um dos melhores episódios. Exatamente, cara. Deixa eu pensar. Também tem outros desenhos, como por exemplo, Hora de Aventura. A gente não vai se esquecer do final. Sim. Infelizmente acabou, mas foi... Cara, quem não chorou? Sim. Qual é o nome do fim, que era todo feito de grama? Samambaia. O Samambaia, a morte do Samambaia. Me doeu, tipo assim. O Samambaia começou com uma espada. Depois... Ele virou um fim. Depois virou o fim. Depois o vilão. Depois, temporariamente, o vilão. Porque não é ele, tecnicamente. Só que no que o Samambaia morreu, eu pensei... Não, cara, não. A morte do Prismo. A morte do Prismo. Nossa. Aquilo ali dói. Tipo assim, quando o Samambaia morreu, ele tipo assim, soltou uma semente, tipo assim, o Finn plantou exatamente onde ficava a casa da árvore. Muitos anos depois, quando o Finn já tava com novos personagens, era uma nova árvore, tipo assim, tinha uma referência a Finn, no final, tava fincada a espada Finn. Tipo assim, não é uma cena muito... Não é triste, porque, tipo assim, é mais... emocionante. É emocionante, tipo assim, o Finn, ainda assim, de certa forma, tá vivo. Não, ele sempre vai estar vivo. É como dizia o Homem de Ferro.
Vou viver pra sempre em seus corações. Eu te amo, meu milhão. Nossa! Inclusive tem isso daí, verdade. Algumas adaptações de desenhos de filmes, como por exemplo, Vingadores. Tu sabe quantos desenhos tem de Vingadores? Pera, só de cabeça eu tô lembrando de 3. Tem os Avengers da antiguidade. Nossa, né? eu lembrei. Peraí, tem 1, 2, 3. Tem 5, que eu tô lembrando agora. Os Avengers da antiguidade, o Esquadrão de Heróis. Eu tava vendo essa música. I'm back as a regular, how do you stroke down, who's the hero up? Porra, velho. Ei, tinha uma do Homem-Aranha que, tipo assim, era muito bom. Que mais pena que era curto. Era que o Homem-Aranha tinha até um novo traje, que era tipo um relógio que coisava. Aí tinha toda uma animação como se fosse um monte de células se formando. Sim, ele tinha até uma capa aqui atrás, na capa de telha. Sim! Homem-Aranha Sem Limites. É, Homem-Aranha Sem Limites. Aquilo ali foi curto, mas era muito E bom. aquilo ali não tinha limite mesmo não, porque meu amigo, pro cara enfrentar o Venom e o Carnificina sozinho, Sozinho. 2 simbiontes de alto nível de periculosidade. E também eu acho que assim, quem levanta a carga de desenho na Marvel é o Homem-Aranha. É, tecnicamente, os Vingadores só realmente foram se popularizar depois do filme dos Vingadores, porque antes disso não eram muito famosos. Não. Exatamente, mas imagina quando um cara que assistiu o desenho do Homem-Aranha em 2007 viu que ia ser o filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Ô, mano. Tudo bem que teve gente que lia os quadrinhos dos Vingadores, beleza, mas, cara, é uma vibe um pouquinho diferente. É, tipo assim, os desenhos, eles te apresentam um novo mundo. Que, tipo assim, você entra nesse mundo, você só tem passagem de ida, não de volta. Exatamente, porque, sinceramente, e também tem coisas como, por exemplo, Cartoon Network, o tanto de desenho bom, Samurai Jack, tem Ben Steven 10, Universo. Ben 10, Outra coisa massa nos desenhos são as músicas, porque, tipo assim, tem muita gente todas as músicas são boas. Sim! Tipo assim, muita gente não se lembra do desenho em si. Mas quando escuta a música, a pessoa fala, ah, eu já vi o desenho dessa música. Ou, por exemplo, tem lá uma pessoa que vê lá Omnitrix, não se lembra. Agora pega pra essa pessoa escutar a história. Começou quando um relógio esquisito dançou no pulso dele, vindo lá do infinito. Aí já reativa as memórias. Exatamente, e Ben 10 não foi tipo, foi reduzido ao clássico. Foi clássico, teve o Supremacia Alienígena, tem O Omniverse pra mim é o melhor. o Ben 10.000 que tipo assim, não teve uma série oficial mas fez muitas referências. Agora deu uma recaída tão grande no Porque no que chegou no reboot só não ficou pior, porque não tinha como piorar. o Vomax no clássico e no Supremacia Alienígena e no Omniverse era um encanador, o cara era um soldado, o cara batia no peito. O Vomax, tipo assim, no futuro do Ben 10.000, não era só o Vomax, era um encanador com um braço robótico depois que ele perdeu numa batalha intergaláctica, meu amigo. Amigo, aí no reboot ele é um velho. É um velho. É o que? É um velho? Não, é um velho. Não, ele não tem algum equipamento interessante de encanador. Ele só tem o quê? Avan. No máximo que ele tem de encanador é uma chave de fenda, assim. É perigoso ele apanhar pro cano da pia. Tipo assim, e também mudaram muitos aliens no reboot. Por exemplo, o Tratê. Desde quando o Tratê é roxo? Desde quando o Insectoide tem perna. O Insectoide azul tem perna e não parece inseto. Ele é humanoide. Não é um Insectoide, é um humanoide, tá ligado? O Cipó Selvagem tem perna. Não, Cipó Selvagem foi um dos que menos mudou, mas ainda assim foi. Ele tem perna, cara. O Cipó Selvagem, ele é bípede, ele não tem aqueles cipó nojentinho. Ele é bípede. Agora, o Chama não tem como mudar. O Quatro Braços não mudou. O Chama não mudou. Uma ameaça aquática mudou, mas não. Mas tipo assim, ele chegou no Omniverse, ele era imponente, mas chegou no reboot. Manteve a aparência, mas virou uma pistolinha de água. Virou, exatamente, porque no Omniverse, Supremacia, é um tsunami, velho. De tsunami de água fervente. Exatamente. Se ele quisesse acabar com a Terra, ele acabava. Ele só mandava assim, uma baita enxurrada de água menos 16 graus Celsius e congelava. O fervendo de, tipo assim, derreter o cara. Aí no reboot, eu taco água. A água fervendo, a água gelando. É filtrada no mar. Filtrada. Tipo assim, que merda.
O Massa Cinzenta é mais burro do que o Massa Cinzenta do clássico. Exatamente. Aí me chega o Alien X do Supremacia Alienígena até o universo. Era um ser, a raça absoluta. Além da consciência. Não, com a força do pensamento, ele pegou o universo, destruiu inteiro, ficou de boa, reconstruiu quase que perfeitamente. Sem gemer de cansado. Ele só... Peraí, não, tem um universo... Não, ele nem se mexeu, ele tava parado. Aconteceu, pronto. Ele não se mexeu. Ele não se mexeu, destruiu o universo e reconstruiu em segundos. Aí, quando olha no reboot, ele morre pra 4 aliens. Não, ele não morre, ele é nocauteado. Que o Alien X ser nocauteado não faz sentido. A única vez que eu vi o Alien X apanhando foi pra outro Alien X. E foi até o meio, porque do meio pro fim, quem tava ganhando o Alien X naquela luta. Tipo assim, o inimigo dele era Gladiador... especialista em combate. Alien X, Solon. Muito rápido, tá ligado? Porque o Alien X, ele é o quê? Um sapiens celestial. Ele tem poder absoluto da realidade. Então, não tem como ganhar. Exatamente. E também, né, o Omnitrix é roubado, porque, tipo assim, o Omnitrix fazia cópia dos aliens, e o objetivo do Omnitrix, paz entre as espécies, tipo, ok, agora você tem o Omnitrix, você pode me transformar na minha espécie, e você saber o que eu sofro, o que eu passo, e essas paradas. E no universo ficou mais foda ainda, porque simplesmente eram os aliens no seu auge, tá ligado? Tipo assim, a espécie do Cocoricode. Quando o Ben copiou o cara lá, da espécie do Cocoricode, o cara parecia uma galinha. O Ben se transformou, era a porra de um falcão. Exatamente. Ele tipo assim, ele pega a espécie e eleva, tá ligado? Como por exemplo... Deixa eu lembrar. Não tô lembrando não. O Quatro Braços, por exemplo. Na espécie do Quatro Braços, que os Tetramandos, se eu não me engano, é esse o nome. As espécies femininas são mais fortes que os masculinos. O Quatro Braços desceu o cacete na rainha dos Tetramandos. Bateu que ela apanhou até no sol da boca. Tu é doido, mano. E era pra ela enfrentar quem? O Kevin. Inclusive, minha ideia é mais que a gente cria afeição não só pelo Ben, mas por outros personagens, como por exemplo o Kevin. Eu queria ser o Kevin quando eu era criança. O poder do Kevin era massa demais. Ele tocava metal, ele virava metal. Ele tocava madeira? Virava madeira. Ele tocava em grama? Virava grama. É meio inútil, mas... Tipo assim, ele normalmente tocava no carro, ficava verde, porque a pintura do carro era verde, mas ficava de metal. A Gwen, tipo assim, no clássico, ela tava começando a aprender magia. Chegou no Omniverse. Tipo assim, no Omniverse não, no Supremacia. No Supremacia ela já tava manjando das magias legalzinho. E era gata pra caramba. E chegou no Omniverse. Ela tinha uma forma tipo assim, uma forma Super Saiyajin de mágica. Nem a Encantriz batia de frente. A Encantriz, tipo assim, a mestra dos magos, tá ligado? Apanhava pra ela, tá ligado? Era massa, porque não era só o Ben 10 com o Omnitrix. Era um universo gigantesco, cada personagem tem sua singularidade. É isso que é massa nos desenhos, que tipo assim, pra encerrar, né? Os desenhos, eles não se limitam só a protagonistas e antagonistas. São universos, entendeu? Como, por exemplo, Gumball. Todo mundo gosta do Ricardo, que não é protagonista. Hora de Aventura. Todo mundo gosta do Samambaia, que não é protagonista. Steven Universe. Todo mundo gosta do Lars, que não é protagonista, entendeu? Resumindo. O ponto desses desenhos é porque simplesmente não girava em torno do protagonista. Cada personagem tinha suas coisas, tinha sua participação. Tipo assim, tinha personagem meio esquecido, mas ainda assim... A gente via ele e já sabia quem ele era, porque ele marcou um certo espaço na nossa cabeça. É simplesmente impressionante como antigamente os caras realmente davam sangue pra fazer o desenho. Não era só animação, era história, era diálogo e também as lições de vida. Enfim, esse é o final desse episódio, podcast Cagados Aleatórios. Muito obrigado por vocês ouvintes. Obrigado, JP, por outra participação. Valeu.